Olá, seja bem-vindo. Estamos começando hoje o debate entre dois candidatos ao Conselho Tutelar. Recebemos na manhã deste sábado a candidata Rose e também o candidato pastor Hans Tauris. Então, nós realizamos um sorteio interno para decidir quem começaria a responder. Rose ganhou o sorteio e começa em todas as partes. Rose, qual o interesse em ser conselheiro tutelar? O meu interesse em ser conselheira tutelar surgiu a partir do momento que eu soube que estava aberta as inscrições para conselho tutelar e vendo a população de uma maneira em geral falando sobre o conselho tutelar, que precisa se melhorar, que a gestão está trabalhando, mas que precisa de mais trabalho, né, para as crianças e os adolescentes da cidade de Xangrande. Eu, como gosto de trabalhar, como gosto de desafios, decidi me inscrever e pretendo, com os outros membros que forem eleitos, trabalhar pelo direito da criança e do adolescente e para ver se tem uma melhoria junto com a sociedade, junto com a família dessas crianças e adolescentes. E pretendo, junto com todos que ficarem, trabalhar e fazer valer o direito da criança e do adolescente. Pela regra que nós fizemos aqui no nosso debate, agora é a vez do pastor Hans Tauris responder a mesma pergunta que Rose respondeu. Pastor, qual o seu interesse em ser conselheiro tutelar? Bom, antes de tudo, Paulo Sérgio, eu quero agradecer o convite de toda a equipe para poder participar deste debate e dizer para vocês que é uma honra estar com vocês, podendo de alguma forma contribuir para o engrandecimento deste trabalho de conselheiro tutelar. Bom, a pergunta que me foi feita me leva a responder da seguinte forma. O meu objetivo em ser conselheiro tutelar se deu primeiramente pela observação das necessidades do município. O município de Xangrande tem uma carência, uma demanda muito grande no que diz respeito a crianças, atividades, a gente vê aí o grande crescimento de drogas, a prostituição aos poucos também está acontecendo, e como um bom cristão, cristão evangélico, vem a preocupação em lutar, não só pelo direito da criança e do adolescente, mas preservar, acima de tudo, a família. Então, eu acredito que nós temos que lutar para preservar a família. A sociedade, ela precisa abrir os olhos e começar a enxergar que é necessário fazer um investimento, cuidando dessas vidas. Então, precisamos começar pelas crianças, pelos adolescentes, garantindo-lhes seus direitos, não só garantindo os direitos, mas também as suas obrigações, porque todo cidadão tem seus direitos e seus deveres. Então nós temos que fazer cumprir o estatuto, conscientizando as crianças, adolescentes dos seus direitos, dos seus deveres, e fazer com que as famílias elas possam participar também diretamente deste trabalho. Nessa parte agora, nós teremos tipo um X. Rose responderá a pergunta de número 2. Pastor Hans responderá a pergunta de número 3. Logo depois, Rose responderá a pergunta 3. E Pastor Hans responderá a pergunta 2. Rose, como garantir os direitos da criança e do adolescente? Bom, mais uma vez, eu bato na mesma tecla de que para a garantia da criança, dos direitos da criança e do adolescente, temos que trabalhar em conjunto, família, sociedade. Por quê? Porque o direito da criança e do adolescente, ela vai desde uma boa educação, lazer, liberdade. A criança tem direito, são N direitos e deveres que a criança tem. Então tem que se trabalhar em conjunto com as escolas para que ela tenha uma boa educação, com a família, porque a educação começa de casa e tem que ser um trabalho em conjunto o tempo todo. Família, sociedade e conselho tutelar. Porque só assim a gente vai poder fazer com que os direitos da criança e do adolescente sejam preservados e garantidos.
E é para isso que estamos aqui. Para, em equipe, em conjunto, trabalharmos por esses direitos e deveres da criança e do adolescente, que são N's, como eu já falei: educação, lazer, esporte, direito de ir e vir. Todos esses direitos têm que ser trabalhados em conjunto: família, sociedade e conselho tutelar. A pergunta será feita ao pastor Hans. Pastor, o que a sociedade deve esperar do conselheiro tutelar? Paulo Sérgio, o Conselho Tutelar, ele é um órgão de encaminhamento. E segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 2 das atribuições do conselheiro, diz o seguinte, artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 a 105, aplicando as medidas previstas nos artigos 101 a 102. Atender e aconselhar os pais os responsáveis, aplicando as medidas previstas nos artigos 129, do 1 ao 7. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que trabalha com a sociedade, trabalha com o Ministério Público. O Conselho Tutelar, ele não tem força policial, ou seja, a sociedade às vezes tem uma ideia equivocada, achando que o conselheiro tutelar, na sua atribuição, ele pode chegar e prender um menor infrator. Não, isso não é atribuição do Conselho. O Conselho, ele vai encaminhar os casos, apurar as denúncias, encaminhar tudo isso ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as suas decisões. A pergunta será feita à candidata Rose. Rose, o que a sociedade deve esperar do Conselho Tutelar? Bom, em campanha eu tenho percebido que a sociedade tem uma visão distorcida do que vem a ser o conselheiro tutelar na cidade. Muitos, como meu amigo aqui já falou, acham que o conselho tutelar ele tem aquela autoridade de chegar, de apreender um menor infrator que esteja cometendo algum ato, uma criança. E não é bem assim. A gente trabalha em conjunto com o Ministério Público e com outros órgãos competentes da cidade, que iremos, nesses casos em que as crianças ou os adolescentes cometam algum ato, ou até pessoas de maior cometam algum ato relacionado à criança ou ao adolescente, temos que pegar esses casos e encaminhar para as autoridades poder tomar as decisões cabíveis a cada caso. E o Conselho Tutelar sempre trabalha em conjunto com esses órgãos e precisa o tempo todo estar em união com eles. Então, o dever do Conselho Tutelar é encaminhar os casos ao Ministério Público e eles vão tomar as decisões que sejam cabíveis a cada caso. Queremos que a população trabalhe em conjunto também, porque nós precisamos para que a gente possa desempenhar um bom trabalho durante todo o mandato. É isso. Agora a pergunta para o candidato pastor Hans. Pastor, como garantir os direitos da criança e do adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no livro 1, ou seja, título de número 1 das disposições preliminares, no artigo 3º diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Ou seja, como conselheiro tutelar, eu pretendo, juntamente com o Ministério Público, fazer cumprir o Estatuto, que é a norma, a regra que deve ser seguida. Pretendo trabalhar com as famílias, com a sociedade, para garantir direitos e deveres das crianças e adolescentes do município de Xangrande. O meu desejo
é de fato contribuir para o crescimento social, espiritual de nossa cidade. Agora é o momento de Rose fazer uma pergunta ao candidato pastor Hans. Rose. Acredito ser vocação e chamamento. O fato de almejar ser conselheiro tutelar. Como surgiu esse sentimento no senhor de ser um conselheiro tutelar? Rose, respondendo a tua pergunta, como pastor evangélico, eu trabalho diretamente com as famílias. Então, o pastor tem na sua missão cuidar, obviamente, do seu rebanho. E aí a gente está trabalhando com as famílias, assistindo famílias da igreja e também famílias que não são da igreja. E ao se deparar com os problemas, com as dificuldades, a gente percebe que a família hoje é um alvo muito fácil da violência. E a violência, ela está generalizada. Então, hoje não há uma família que não tenha um problema que tenha sido cometido pela violência, ou seja, pela droga, não é? E qualquer outro tipo de violência. Então, por este contato com as famílias, eu decidi ser conselheiro justamente para tentar ajudar as famílias, ajudar o município, dar a minha contribuição social, não é, para o município, buscando fazer com que essas crianças tenham uma oportunidade melhor de vida, não é? Possam realmente ter seus direitos garantidos. Agora será a vez que o pastor Hans Álvares fará a pergunta à candidata Rose. Rose, eu quero fazer uma pergunta bem simples para você. Sendo eleita pelo povo, não é, pela sociedade de Xangrande como conselheira, o que você pretende fazer para ajudar, para minimizar os problemas da sociedade, das famílias, das crianças e adolescentes do município de Xangrande? Bom, sendo eleita, eu pretendo cumprir os direitos da criança e do adolescente na íntegra, porque se isso foi um desafio que eu assumi, eu vou continuar nesse desafio até o fim. E pretendo trabalhar junto com a sociedade, com as escolas, com as repartições públicas, porque só assim a gente vai poder, em conjunto, fazer valer o direito da criança e do adolescente, trabalhando com o comércio em geral, porque hoje eu vejo muita reclamação dos comerciantes que as crianças ficam pedindo nas portas de seus comércios, e fazer reuniões com eles, esclarecer para eles qual é o trabalho do conselheiro tutelar na cidade, para que eles possam entender melhor e assim trabalhar em conjunto com o conselho tutelar de nossa cidade. Trabalhar junto com escolas também, promovendo palestras para pais, crianças e adolescentes, para que eles venham a ter um convívio melhor, tanto em família quanto com a sociedade. Chegamos ao momento final do nosso debate. A candidata Rose terá 2 minutos para agradecer e também pedir o voto daquele que ainda não decidiu. Rose. Desde já, eu agradeço o convite, pessoal do site. Agradeço pelo pastor ter aceitado também estar aqui hoje. Não tiro isso aqui como um debate, eu tenho isso aqui como uma conversa do que a gente possa vir a fazer se formos eleitos. E desde já, aproveitando aqui, peço que as pessoas acreditem, dê um voto de confiança e nos ajude, nos dê o voto, vá no dia da eleição, que será agora dia 18 de julho, no Colégio 15 de Março, durante o período
de 8 da manhã às 5 da tarde. Será uma votação rápida, porque será eletrônica. E dê-nos aí um voto de confiança, porque se nós estamos aqui hoje é porque a gente realmente quer fazer valer o direito da criança e do adolescente. Agradeço a todos e vamos lá, gente. Vote, porque isso é muito importante. A sociedade tem que trabalhar sempre em conjunto e nós precisamos do voto de vocês para fazer valer o direito da criança e do adolescente. Obrigada a todos. Gente, compareça. Seu voto é muito importante. Não esqueça, vote para mudar. Vote em Rose 19 no Conselho Tutelar. Eu garanto que vocês não irão se arrepender. Agora é o momento do pastor Hans agradecer e também pedir o voto de quem estiver ainda indeciso. Pastor. Eu quero agradecer ao Paulo Sérgio, agradecer a Rose, agradecer a produção deste programa, pela oportunidade que nos deu, para podermos aqui expressar um pouco da nossa ideia, dos nossos pensamentos, daquilo que nós também pretendemos como conselheiro tutelar. E quero dizer à sociedade xangrandense que conte com o meu apoio, conte com minha ajuda. O meu número é 25 e este é o número realmente da mudança. Queremos mudar, queremos fazer com que o Conselho Tutelar de Xangrande, de fato, seja um conselho exemplar, um conselho que trabalha realmente e faz garantir os direitos da criança e do adolescente deste município. 25 é hora da mudança. Pastor Hans Tauber de Barros Lopes. Nós que fazemos o site de Olho em Xangrande e o blog Xangrande News, agradecemos ao candidato Pastor Hans e à candidata Rose por participarem deste momento. Agradecemos também a você que acompanhou este debate. E lembre-se, xangrandenses, acompanhe todos e veja qual o candidato que se saiu melhor, pois estará em jogo o direito da criança e do adolescente.